Oi. Agora foi. Marlene, está contigo. Boa noite, meus irmãos. Em nome da coordenação da CVX Nacional, nós damos as boas-vindas a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de conversa, de bate-papo, em que nós vamos partilhar com vocês mais alguns passos que a SEM está dando, também junto com as coordenações regionais. E para nos colocarmos, né, diante do Senhor nesse momento, para entregar isso tudo a Ele, entregando também os nossos corações, vamos nesse momento fazer referência à primeira leitura da missa de hoje. É o texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 a 20. Não vamos ler o texto todo, mas fica para nós o apelo que o Senhor faz. Eu te coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivam tu e os teus descendentes. Então, é um apelo que ele faz a nós, hoje, ano de 2023, dia 23 de fevereiro, diante de tantas dificuldades, ainda hoje ele nos fala, escolhe a vida. Vamos imaginar Deus dizendo o nome de cada um de nós. Deus dizendo para mim, Marlene, escolhe a vida. Então, vamos imaginar Deus dizendo o nosso nome e nos fazendo essa proposta, quase esse pedido, escolhe a vida. E escolhendo a vida, nós escolhemos vida não apenas para nós, mas vida para compartilhar com os outros, enquanto comunidade, enquanto viventes da espiritualidade naciana, enquanto CVX, escolher a vida e uma vida compartilhada. Então, para isso, vamos tomar consciência e pedir para que sejamos dóceis ao Espírito Santo, para que nós possamos ouvir e compreender tudo que vai ser colocado hoje, para depois nós podermos saborear e colocar em prática. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos e continuaremos unidos, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Elma, Rafael. Você está falando no mudo. Eu apertei, pensei que tinha mudado. Dando sequência, né, no nosso papo online, eu queria conversar com vocês, apresentar a vocês dois temas, que é sobre a Assembleia Mundial, né, que vai acontecer esse ano,
e também dando notícias a vocês sobre o Encontro Nacional e a Assembleia, que também, né, vai estar acontecendo esse ano aqui entre nós. Você pode passar, Rafael? Então, já que Marlene nos inspira, né, a dizer o sim para a vida, né, nós também somos chamados a dizer para a vida e para a esperança, né? Quem tem vida tem esperança também, quer motivar. E aí a Assembleia Mundial está com esse tema, né, de discernir os caminhos para a esperança, dentro do número de pessoas que a gente tem, de membros, né, de pessoas da CVX, isso nos dá a oportunidade de indicar 2 pessoas para representar a CVX Brasil nessa Assembleia, né, nesse momento de formação e de deliberação. E a terceira pessoa é sempre o assistente eclesiástico, né? Então, como tem esse número, né, indicado desde da ESCO, né, chegamos ao entendimento de que, até pelos prazos também, e por a gente estar dentro da coordenação, de que a Ana, eu e o Padre Miguel iríamos, considerando, né, nos nossas conversas, que eram pessoas que também não tinham passado por essa experiência, né? Rafael acabou, né, se isentando, né, dessa nova representação, né? E, então, eu queria apresentar para vocês isso, né, que entre os dias 3 e 12 de agosto, né, vai estar acontecendo a Assembleia Mundial na França, né, e iremos, Ana, eu e o Padre Miguel, como representantes do Brasil, né, e a gente conta com todos vocês para seguir na oração e na formação que a própria ESCO vai nos indicando, né, que se iniciou ano passado com a divulgação dos projetos 178 e 179, né, e devem vir outros documentos também para a gente se irmanar na oração, né? Passa para as outras. Cabia a nós também, já que é uma assembleia, né, vamos se eleger uma nova coordenação mundial, indicar pessoas, né, para estar compondo as funções de coordenação mundial. E dentre as pessoas que a gente indicou, né, todas pessoas bem comprometidas com a CVX, né, a que pôde, neste momento, estar dizendo o seu sim para essa função, né, foi a Gina, né, na posição de vice-coordenação, né, então ela dá o sim no discernimento dela, então a gente também, né, temos uma candidata brasileira indo para, né, tendo o seu nome elevado na Assembleia Mundial. Tem mais alguma coisa embaixo, por favor? O nosso convite, né? Então, toda Assembleia Mundial tem um dia, né, em que outras pessoas que não são os representantes dos nacionais, né, para outras pessoas irem lá e ter um momento de convivência. Então, de toda forma, a gente não sabe que dia exato é esse ainda, né? Mas fica a dica, né? Quem quiser dar um passeio lá na França aí e estar com a gente nesse momento, né? Seja bem-vindo. Pode seguir. Então, além desse evento, grande evento, né, que é a Assembleia Mundial, aqui no Brasil, como vocês já sabem, porque em outras lives a gente já foi dando essa notícia, né, estamos caminhando com a organização do Encontro Nacional e da Assembleia Nacional agora para 23, né? Então, vocês podem passar, Rafael? Já sabem, né, que o nosso encontro ele será, né, super presencial, né, em Salvador, entre os dias 6 e 10 de setembro, né, pegando o grande feriadão do dia 7, para que a gente tenha, a exemplo da Assembleia Mundial, ter vários dias, né, em conjunto de formação, de convivência e também, quem sabe, de momentos decisórios também em preparação para a nossa assembleia que virá depois, em outubro, na modalidade virtual, né, como já aconteceu na última oportunidade, né, que tivemos.
E a casa ela tem uma capacidade de 129 pessoas, será no Centro de Treinamento de Líderes, lá em Salvador, em Itapuã, né, próximo do aeroporto, na região. Né? E aí a gente tem foi pensando em algumas questões de organização, né, tanto para a inscrição quanto para o próprio acontecimento do evento, que a gente queria apresentar já algumas noções para vocês. Pode passar. Então, o foco da gente é refletir compromissos, né, junto à CVX, né? E em sintonia com a oração mundial, né, que leva à Assembleia Mundial, a gente adota o tema Nosso Compromisso com os Caminhos da Esperança. Né? E aí temos o lema, também o Atos dos Apóstolos, que é anunciado pela própria ESCO, né? E serão minhas testemunhas até os confins da terra, com o pedido de graça que vocês vão rezar em comunidade ao longo do ano, né? Senhor, ajuda-nos a avançar, abre-nos o caminho. Pode colocar. Então, a partir do Dia, né, Mundial da CVX, 25 de março, a gente começa, digamos que, a dar alguns materiais para vocês, né, para vocês se irmanarem também nesse momento de caminhada para um encontro, né, para esse momento de formação mais intenso, né, e aí nós vamos enviar uma carta, né, cartas, na verdade, não será só uma, né, falando um pouco sobre os compromissos, né, e interligando, rememorando carisma, princípios gerais, etc., né, para poder ir dando um tom dessa oração pessoal e comunitária, né, relacionada ao nosso tema do encontro nacional. E quando for mais à frente, né, assim, em paralelo à preparação para a formação, também vai estar acontecendo atividades ligadas às indicações para as pessoas para o momento da assembleia, né? Então, deixa eu tirar isso que apareceu na frente. Então, a gente, dentro dessa questão de reforçar os compromissos, né, vão chegar material e a gente deseja que, ao longo desse processo, no dia de Santo Inácio, pessoas que não tenham compromisso temporário permanente tenham passado por esse discernimento e, quem sabe, queiram fazer o seu compromisso, ou pessoas que vão até para o encontro nacional e queiram, né, fazer o compromisso em comum, em comunhão conosco, também pode ser, e aqueles que estão indo para esse evento, depois também devem retornar e continuar incentivando seus companheiros e companheiras para esse discernimento. Pode passar, Rafael, por favor. Uma outra questão, né, que vai caminhar conosco é uma busca, né, por saber das bases, né, saber de vocês, o que a CVX quer, né? Então, a proposta é que a gente faça um formulário, né, que vocês, enquanto comunidade, possam propor, né, fazer proposições. Então, os postulados são proposições com algo, né, a comunidade pode sugerir algo, seja do ponto de vista de estrutura da CVX ou alguma coisa ligada a um projeto de apostolado missionário, né, para ser desenvolvido pela CVX. Então, algumas coisas que vocês queiram apontar, né, como um postulado a ser refletido pela grande comunidade, né, nacional, para que, em sequência, a coordenação venha a trabalhar com esses temas. Então, a gente vai criar o formulário, né, depois as comunidades vão refletir, né, que postulados gostariam de apontar, né, as coordenações regionais vão filtrar, porque podem ter ideias semelhantes, né? Então, vão fazendo já um ajuste, né? Uma triagem, e depois uma equipe mais ligada a 100 faz uma nova triagem compondo aquilo que está vindo de cada regional, para que quando chegue no encontro nacional, a gente coloque isso em pauta
né, e a gente possa rezar em cima desse compilado aí de postulados para ver aqueles que ressoam mais, né, e possam ser encaminhados para votação na Assembleia que vai acontecer em outubro. Pode seguir? A programação ela está organizada da seguinte maneira, né, até o momento. O dia 6 a gente vai estar acolhendo vocês, né, especialmente os baianos, né, a equipe da Bahia, né, mas a gente da SEM também pretende chegar antes, né, para recebê-los com tranquilidade, né, então é um momento mais de convivência, de acolhida, né. Os dias 7, 8 e 9 vão ser mais dedicados a momentos de oração, palestras de formação, né, partilhas em grupo, dinâmicas de interação, mesas e painéis com temas a serem debatidos, tempo para oração individual, tempo para partilha em grupo, né, e para plenárias, claramente, né, nossas celebrações eucarísticas e momentos de confraternização, né, especialmente nos horários noturnos, né? E o último dia, que é o domingo, dia 10, a gente também segue até o início da tarde, né, com o almoço, também com oração da manhã individual, os grupos, né, para fazer partilha, avaliação do próprio evento, né, e as projeções, né, e daquilo que foi sendo conversado, né, no momento do encontro. Temos que tirar nossa foto oficial e fazer a missa de envio para depois auxiliar vocês no retorno. Pode passar, por favor? A gente pensou já em alguns assuntos, né? Então, o caminhar juntos, e aí tem uma palestra sobre sinodalidade, também darmos notícias a vocês sobre a repercussão da Assembleia Mundial, né? E também do que vem do CNLB, porque vai haver, né, a Assembleia do CNLB no Corpus Christi, e aí a gente está também com representação aí nesse organismo, e trabalhos para discutir os postulados nesse caminhar juntos. Também pretendemos ter um dia dedicado para o polinômio, né, apostólico, e quem sabe e refletir dentro dessa assunto do polinômio também a definição, né, um resgate da definição de membro CVX, né? Vamos refletir um pouco sobre o que é ser membro CVX e sobre as nossas fronteiras, né, escolhidas nas últimas assembleias mundiais e que tem repercussão aqui para nós também, né? No dia 9, virtudes e meios para avançar, né? Já que o tema tem isso, né? Assim, o pedido de graça ajuda-nos, Senhor, a avançar, né? Para que Ele abra os nossos caminhos para a missão. E aí a gente volta também com palestra e painel voltado para virtudes teologais, né? De esperança e o encantar a política, que a gente já vem, né, se dedicando a eles do ano passado para cá. Pode seguir, por favor? Então, para agora, a gente tem já um início, né, do planejamento de inscrições, né? Então, a gente elegeu algumas premissas, né, que era valorizar pessoas que estão ocupando cargos de liderança na CVX, a partir daí também buscar uma igualdade na representatividade das comunidades e estimular, portanto, a mobilização solidária de recursos, né? Para não reunir pessoas, só aquelas que têm mais um poder aquisitivo e conseguem estar, né? Então, que a gente consiga fazer essa harmonia comunitária, né, no que diz respeito ao financeiro, para mobilizar a representação. A proposta é que tanto as comunidades quanto as prés possam enviar 2 representantes, né? Com exceção para nós, as nossas comunidades, né? As comunidades que têm membros de SEM, de Conselho Nacional Fiscal e o próprio regional, né? Coordenação Regional Bahia, a nossa presença lá não afeta, né, essas escolhas de representatividade, tá? Então, todas essas, né,
comunidades vão poder escolher 2 representações sem contar a nós, né? Estamos fora dessa contagem. Porém, né, quem é de coordenação regional, né, vai ser considerado como membro, né, representante da sua comunidade. Então, tem lugar reservado. As pessoas que estão nessas ações, né, de organização do evento em nível nacional, né, SEM, Conselho Fiscal e SER Bahia. Tem lugar reservado às coordenações regionais, porém, na medida em que essas pessoas vão, elas também irão representando suas comunidades de origem, né, as locais. Pode passar? E na ficha de inscrição, vocês vão observar essas notícias que eu estou colocando, né? Então, para a escolha, a gente dá uma sequência, né? Então, visar, privilegiar aquela pessoa que está ocupando o cargo no SER, né? Na SER. Em seguida, aquela que está assumindo a função de coordenação do grupo. Né? Em seguida, aquela que, por um acaso, exerce função de assessoria, assessor espiritual de comunidade ou de pré-comunidade, né? Ou pertence a alguma equipe, né, nacional. E assim a gente vai seguindo uma sequência para orientar vocês na decisão sobre quem será o representante da comunidade de vocês que vai estar conosco lá, já que, infelizmente, né, por questões de casa, a gente não pode estar com todo mundo, né? Pode seguir. Depois vocês vão ler com mais tranquilidade essa sequência, né, para poder auxiliar vocês nessas decisões. E a partir de março, né, o mês inteiro, do dia 1º ao dia 31, a gente vai estar iniciando as inscrições para o Encontro Nacional, né, para todo esse grupo que eu fui comentando inicialmente, né, SEM, SER Bahia, Conselho Fiscal Nacional e as representações das comunidades e das prés devem fazer suas inscrições agora dentro do mês de março, né? E a gente valida, entende que essa inscrição está certa, né, que essa pessoa vai estar lá conosco, né, pernoitando na casa, se ela mostra para a gente que conseguiu comprar a sua passagem. Então, a gente vai considerar como pessoa inscrita aquela que já tem passagem para Salvador, né? Se isso não acontece, aí a gente vai ter que ir manejando as vagas para as outras pessoas que estão naquela sequência de espera, que seria um outro grupo, né, que queriam avançar nas inscrições a partir de abril. Então, aqui está a sequência, né, do que a gente chamou de segundo lote, né, para abril, né? Eu não vou citar todas as datas, vocês vão ver com calma também, mas queria só destacar essa questão do mês de março, né, para a gente já ir escolhendo quem são os representantes das nossas comunidades e já ir providenciando essa questão das passagens, até porque é um feriadão e passagens ficam caras, tá? Então, pode seguir. E sobre uma projeção de finanças, com a aprovação do economato, a gente reservou 45 mil para os gastos relacionados ao Encontro Nacional, estimando 20 mil para gastos relacionados a passagens de SEM, de Conselho Fiscal, né? E 25 mil dedicado à hospedagem, né? Às estadias, né? Então, assim, o contrato com a casa, com o centro de treinamento, é de 50 mil. Então, 25 a gente já está dedicando, né? Da nossa tesouraria. E o restante, ou o que vier a mais também, de saldo, vem das inscrições. E assim a gente colocou, né, considerando uma média de 100 pessoas que estariam conosco, esses valores, né, de R$ 250, 350 como valor fraterno para auxiliar em outras pessoas que não tenham condições, comunidades com menos recursos, e 450 como o valor ideal realmente para custear o nosso contrato com a casa. Pode passar, por favor? Era isso.
aquilo que estava no quadradinho, acho que já foi dito, né? De certa forma. Já foi. Anotem as dúvidas de vocês, é super importante que vocês tragam isso depois. A gente vai voltar a falar do encontro na sequência, tá? Mas acho que é reforçar isso, né? Temos, nesse ano, um grande encontro nacional por realizar. Queremos que todos vocês estejam lá, né? Que todas as comunidades estejam representadas dessa forma que a Alma falou. Então, é super importante que vocês se mobilizem com antecedência para poder, né, participar. Algo bastante relevante para a gente, assim, desde que a gente assumiu a coordenação nacional, né, foi estabelecer direcionadores para o nosso trabalho, né? Então, apesar de a gente não ter exata noção, né, por isso a gente vai trazer os postulados, né, para trabalhar no encontro de para onde a CVX quer ir, né, a gente procurou entender para onde a gente gostaria de levar a CVX e consultou também os coordenadores regionais para poder estabelecer direcionadores. Talvez vocês vão lembrar que os direcionadores, as 7 iniciativas prioritárias que a gente estabeleceu já desde o final de 2021 eram essas, né? Então, caminhamos em relação às 3 primeiras, ali a questão de uma melhor comunicação das nossas práticas de missão, a atualização do nosso mapa apostólico, o fortalecimento do nosso relacionamento institucional com a companhia, né? Tivemos, inclusive, 2 semanas atrás, com o Padre Smida, né? Reforçando aí o nosso interesse, né? em uma maior colaboração, mas temos ações e projetos concretos, né? Com a companhia. Entendemos que não avançamos tanto em relação a novos membros, temos novos membros, mas não dedicamos tanto esforço a isso, e ainda temos aí um desafio de entender quais são as estruturas necessárias para dar conta da nossa missão. E talvez tenhamos caminhado menos ou quase nada, assim, né? Por uma opção nossa também, né? Em relação à oferta de trilhas formativas, foi um ano em que a nossa equipe nacional de formação se dedicou a olhar para aquilo que a CVX Mundial estava oferecendo, estava refletindo, né? E agora vem com propostas como, por exemplo, a reunião de assessores no próximo dia 11 de março, né, online. Eu acho que todos têm essa agenda, né, mas quem não tem, nos ajude também a divulgar para os assessores no dia 11 de março pela manhã. E a revisão do estatuto, que entendemos que não nos sentíamos aptos a fazer as mudanças, algumas mudanças que a gente chegou a discutir, né, mas que a gente ainda precisa dialogar um pouco melhor com toda a comunidade nacional. Então, essas são aquelas 7 iniciativas que a gente priorizou, 3 delas a gente avançou, 2 nem tanto, e 2 a gente realmente deixou em stand-by. No ano passado, a gente também procurou atender e sentir, né, com a igreja, com os contextos sociais, né, e emergiram aí algumas demandas importantes ao longo do ano, né? A primeira delas, a questão da fronteira da globalização e pobreza. Discutimos isso bastante com o Conselho Nacional, e aí fica como uma ação pendente a gente entender se não deveríamos definir, de fato, a globalização e pobreza como a fronteira, né, a bandeira da CVX, pelo menos nesse momento, assim, né? Temos, inclusive, sido questionados por outros movimentos da igreja, assim, o que vocês fazem, que bandeira que vocês carregam, o que vocês defendem, e entendemos que talvez o projeto de imigrantes e refugiados, essa colaboração com os jesuítas, traduza as nossas intencionalidades, e a partir disso a gente poderia se dedicar talvez ainda mais a essa fronteira. Nesse sentido, se ela é ou não a nossa bandeira, mas a gente quer, sim, reforçar ações concretas para além das doações. Fizemos doações para alguns lugares, né? O exemplo dos fundos rotativos solidários do Nordeste, em que a Regional Nordeste, inclusive a coordenação regional, foi visitar para ver onde foram aplicados esses recursos. A gente publicou isso no site da CVX. Acho que, enfim, o dinheiro foi muito bem empregado, ao nosso ver, mas a gente quer extrapolar as doações ou o mero contrato de trabalho ali com a companhia através do SJMR, né? A gente quer quer poder mobilizar a nossa comunidade para se dedicar em ações concretas nessa fronteira. Então, essa também é uma ação pendente que a gente quer poder trabalhar ao longo desse ano. Entendemos, através da nossa participação,
no CNLB que precisamos aprofundar essa relação, né? Fazer com que ela, de fato, se torne concreta em todas as regionais do CNLB, onde a gente tem presença da CVX. Então, essa é uma disposição que a gente já conversou com os coordenadores regionais também, para que eles se atentem a isso. E um outro ponto que surge, né, e que está sempre presente, na verdade, e que eu até classifico como o nosso ponto de melhora, assim, né, o fortalecimento da nossa comunicação. Estamos num processo de reestruturação do site do CVX Brasil, e entendemos que é bastante importante a gente se manter atentos, né, à nossa comunicação interna, não só para fazer, para possibilitar que todo mundo conheça o que está acontecendo, mas também para que a gente possa fortalecer a unidade da nossa diversidade que forma a nossa comunidade, né? Então, temos trabalhado através dessa metodologia, né, dos objetivos e frutos esperados. No ano passado, esse foi o nosso processo, foram as nossas metas, aquilo que a gente alcançou, algumas a gente pouco andou, né? E para esse ano a gente substituiu essas metas, alguns desses frutos que a gente esperava, a gente percebeu que não faziam mais sentido, substituímos, outros a gente manteve. Na prática, a gente deu uma zerada, né? Aquilo que a gente tinha alcançado, não precisamos mais correr atrás. Aquilo que a gente ainda quer alcançar, listamos aqui, né? E depois vocês podem ver com calma esse material também. Então, é isso que direciona o nosso trabalho enquanto coordenação executiva, e é importante que vocês conheçam, né, aquilo que a gente pensa para a missão, para a identidade CVX, para a nossa formação e espiritualidade, para que todos possam ser corresponsáveis por esses objetivos, né, e frutos traçados, tá? E aí eu entro num ponto chave aqui na nossa conversa, que é a agenda para esse ano, né? Então, nas nossas comunicações aqui para esse papo online, a gente reforçava que era importante que todos estivessem, porque a gente iria explicar, né, como é que vai ser esse caminho que passa por assembleia do CNLB, passa por Assembleia Mundial, passa por outros tantos eventos que as regionais vão realizar, mas que atinge ali o seu auge, talvez, o seu clímax, no nosso encontro nacional, que a gente quer que seja uma grande celebração, um grande encontro, assim, até depois desse período, né, de pandemia, enfim, que a gente possa se reencontrar e celebrar juntos, né, e olhar para frente para a nossa missão. E que termina, né, com a nossa eleição, né, com aquilo que, a partir das discussões que a gente vai aprofundar no encontro, a gente, enquanto comunidades, né, define que vai fazer para os próximos anos, né, tanto em termos de missão quanto em termos de governo. Então, vou passar por esses pontos aqui. Vale lembrar que a gente unificou o nosso calendário, né? A gente tem uma visão desse calendário nacional no site. Quem não conhece, entra lá no site da CVX, já está na página inicial, e no site novo vai estar também, né? O nosso calendário unificado com as principais ações ali não só né, da CVX mais ampla, da comunidade nacional, como também das regionais, tá? Importante que vocês estejam atentos a esses eventos para a gente não se perder. Mas vamos lá. Como é que vai ser o nosso caminho de hoje até a Assembleia Nacional, ou, na verdade, até o pós-Assembleia Nacional? A gente já tem previsto uma reunião de transição entre a coordenação que sai e a coordenação que entra na SEI, né? Então, hoje a gente está fazendo esse papo online e inicia, com a ajuda de todas as coordenações regionais, a atualização do nosso catálogo nacional. A gente entende que esse deve ser um processo anual, né? As coisas se modificam na CVX, graças a Deus, né? Temos uma dinâmica importante que precisamos acompanhar. Então, existem novas pessoas, existem novos grupos, existem grupos que já não existem mais, existem pessoas que também não estão mais conosco, e a gente quer atualizar isso. Vai ser um processo simples, rápido, né? As coordenações regionais vão entrar em contato com as comunidades e entender quem está, quem entrou, quem não entrou. Quem é novo vai preencher de novo aquele cadastro.
vai preencher aquele cadastro, né? E quem já preencheu, se quiser atualizar os dados, pode preencher de novo, a gente vai utilizar os dados mais atualizados sempre, mas quem não precisar atualizar dado nenhum, só dá um ok lá, a comunidade sinaliza quem são as pessoas que continuam no grupo e a gente, com isso, atualiza o catálogo, tá? Nesse período de hoje até o dia 25 de março, a gente vai se dedicar a essa atualização do catálogo e também à elaboração de subsídios para que a gente possa rezar essa questão dos compromissos. Então, se a Assembleia Mundial discerne os caminhos para a esperança, esse é o tema da Assembleia Mundial, a gente precisa entender como é que a CVX Brasil se compromete com os caminhos da esperança, né? E esse é o nosso tema do Encontro Nacional. Por isso, compromissos vai ser o nosso tema aí, o nosso foco durante praticamente o ano todo, né? E para trabalhar os compromissos, e a gente vai entrar muito naquilo que o nosso carisma traz, né? O compromisso CVX, o compromisso temporário, o compromisso permanente, enfim, ajudar com que todos nós reflitamos, né? Como estão os nossos compromissos com a CVX, para quem já fez, né? Renovar os compromissos, para quem não fez ainda, professá-los, né? A gente vai elaborar e disponibilizar para vocês esses subsídios para oração e para as reflexões comunitárias. A gente vai ter praticamente 2 meses até a gente, na metade desse processo, né, que vai até de 25 de março até o final de julho, até o dia de Santo Inácio, a gente vai ter esse processo de trabalho com os compromissos. Mas ao final dos 2 primeiros meses, a gente vai entrar já nessa reflexão dos compromissos alinhada ao discernimento em relação ao processo eleitoral e dos postulados. Então, se a gente o que a gente acredita, né? Que se a gente está refletindo sobre os nossos compromissos e sobre a nossa identidade CVX, temos condições de discernir a nossa disponibilidade para o governo nacional ou para o governo regional, né? Existem regionais que vão fazer mudanças de coordenação nesse ano, e também discernir o que a CVX precisa melhorar, o que precisa ser trabalhado, né? Então, que é a ideia dos postulados. Então, a partir de 25 de maio, a gente vai reforçar esse processo. Lá no dia 31 de maio, então, a gente, ali quando a Alma apresentou, a gente vai focar muitas inscrições das comunidades em março. Em abril, se as comunidades não preencherem as 2 vagas que elas têm, a gente vai abrir para que outras pessoas possam se inscrever, mas até o dia 31 de maio a gente quer fechar as inscrições para o Encontro Nacional. Com isso, a gente vai ter boa noção, assim, né, de como estamos, quem seremos lá no encontro. Na reunião do dia 3 de junho, vamos fazer uma avaliação desse processo com o Conselho Nacional. No dia 28 de julho, a gente publica a convocação da Assembleia Geral Nacional, que acontece no dia 28 de outubro, né? O nosso estatuto prevê 3 meses, a gente pretende publicar com rigor britânico ali a nossa convocação. Mas, basicamente, vão ser os assuntos que a gente vai discutir no encontro, né? E aqueles assuntos protocolares de qualquer assembleia, né? Aprovação das contas, aprovação de relatórios, eleição da SEM, do Conselho Fiscal, né? Então, essa provavelmente é a nossa pauta da Assembleia Geral. Até o dia 31 de julho, a gente tem o encerramento desse processo, que, né, volto lá, começou em dia 25 de março, então vamos ter 4 meses praticamente para dialogar sobre os nossos compromissos, dialogar sobre os postulados e dialogar também sobre a nossa disponibilidade de estar na SEM e no Conselho Fiscal Nacional. Então, o que a gente está propondo aqui, e aprovamos isso com o Conselho Nacional, é uma mudança no nosso processo de eleição. Ao invés da gente ter indicações, a gente declarou, enquanto Conselho Nacional, que todas as pessoas da CVX Brasil estão indicadas. E aí a gente provoca vocês a rezarem sobre a sua disponibilidade. Cada um de vocês vai rezar, cada um de nós, né? Afinal, a SEM também se coloca em oração, vai rezar a sua disponibilidade para assumir algum cargo na coordenação executiva ou algum cargo no Conselho Fiscal Nacional. Então, a gente elimina todo aquele processo de indicação e até o dia 31 de julho as comunidades vão
indicar ali os nomes das pessoas das suas comunidades, né, que se dispõem ao governo nacional, e também tem esse prazo para fazer ali os postulados. Tá? Até o dia 10 de agosto, próximo dessa data, a gente quer divulgar os postulados e também os perfis de todas as pessoas que se disponibilizaram ao governo nacional, para a gente já começar a rezar, a estudar esse material. Esse material, principalmente os postulados, vai ser bastante debatido no Encontro Nacional de 6 a 10 de setembro. Mas é importante que a gente já conheça quem são os candidatos, né, e já procure, né, saber mais sobre eles, enfim, entender em quem que a gente quer votar. De 11 de setembro até o dia 27 de outubro, ou seja, terminado o encontro no domingo, dia 10, a gente termina o encontro, a partir do dia 11, a gente já começa todo o processo online de votação. A gente entende que foi uma experiência importante, bem sucedida, aquela que a gente fez 2 anos atrás, de eleições online, e a gente está trazendo para esse processo todas as eleições que a gente precisar fazer na Assembleia. Ou seja, a Assembleia, no dia 28 de outubro, ela só vai referendar aquilo que já foi votado online ao longo desse tempo, né? Então, a gente vai começar votando a nova coordenação nacional, depois o novo Conselho Fiscal Nacional, e a gente vai votar também online cada um dos postulados que a gente entende, né, que foram entendidos por vocês que precisam ser votados, e também os outros temas relacionados à pauta da Assembleia, né? Questão orçamentária, questões de relatórios, enfim. Tá? No dias 28 e 29 de outubro, a gente tem esse final de semana dedicado à Assembleia Geral Nacional. Ela vai ser online, é só um referendo, né? Então, provavelmente no sábado, a gente com a representação das comunidades, uma reunião como essa, a gente apresenta tudo aquilo que foi votado, valida isso juntos, e aí, no domingo, a gente faz uma grande celebração de envio da nova coordenação nacional, do novo Conselho Fiscal Nacional, e um envio espiritual, né, para que todos nós possamos nos engajar e manter o compromisso com essa missão que foi discernida, dialogada e aprovada através dos postulados. E aí, logo na sequência, a gente tem a transição entre a 100, né, entre os que saem, os que entram, vai acontecer em Belo Horizonte de 1 a 5 de novembro. Povo de Minas, prepara o pão de queijo que a gente vai chegar aí. E é isso. Aqui a gente também tem uma novidade, eu esqueci de falar, né? No processo de eleição, a gente vai eliminar os escrutínios. Foi proposto para a gente pelo Osmar, ele acabou de entrar aí até, e a gente gostou da ideia, ele fez parte da comissão eleitoral da vez passada, de a gente usar o voto preferencial, aquele voto em que você, tendo 4 ou 5 opções ou mais, né, você elege qual é a sua primeira opção, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, né, todo mundo fazendo essa mesma eleição. Em um escrutínio só, a gente vai saber qual é o candidato preferido, né, qual é o menos preferido, e também vai saber qual, dentre os temas, eventualmente ali dos postulados, o que a gente aprova, o que não aprova. Então, a ideia é que a gente faça uma eleição mais rápida nesse sentido, sem o processo de escrutínios, né? É uma tacada só, né? Cada votação. Certo? Bom, eu acho que era isso. E eu consegui falar no tempo que eu queria. Então, com isso, a gente privilegia o processo sinodal de escuta e de caminhar juntos que a gente se propôs, e abre agora a conversa para que vocês possam falar um pouquinho, suas impressões, trazer suas dúvidas, enfim. Vamos lá. Foi muito rápido? Josedi levantou a mãozinha. Rafael, eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho mais a questão das prioridades ali, postulados para colocar. Eu vi que no quadro nós colocaram mais ou menos 50 para nacional. Eu me preocupo assim tantas prioridades, porque quem tem muitas não tem nenhuma. Isso. Legal. Boa, ótimo questionamento, José.
os postulados é uma metodologia, uma ferramenta utilizada pela companhia e funciona dessa forma, assim, né? Todos os jesuítas são convidados a propor postulados. Uma vez que eles propõem, cada comunidade faz um filtro e isso chega para a província, né, nacional, enfim, analisar. O que a gente está imaginando, o que a gente quer estimular, é que pelo menos 50 das nossas comunidades proponham um postulado. E a gente vai olhar para esse postulado. Provavelmente vão existir postulados parecidos. Essa é a experiência que a gente tem aqui no Sul. A gente já trabalha com os postulados já há 3 assembleias regionais. E surgem postulados falando mais ou menos do mesmo tema. Então, a gente vai procurar agrupar esses postulados para que a gente tenha ali para discussão no encontro, no máximo 19 a 20 postulados. O que é o postulado, como a Elma falou? Assim, não é necessariamente uma prioridade, é uma correção de rota, é uma proposta de melhoria. Por exemplo, aqui no Sul, da vez passada, a minha comunidade propôs que a gente extinguisse o Conselho Fiscal Regional. A gente tinha essa figura, assim, do Conselho Fiscal Regional. Toda a Assembleia Regional, a gente tinha que eleger lá 3 carinhas do Conselho Fiscal Regional. E a gente propôs que se extinguisse, porque a gente não via função disso no âmbito regional, né? Não tem o CNPJ. Não tem... E aí a gente propôs isso, entrou, passou, enfim. Então, são coisas que podem ser super complexas, e aí a gente vai, se a comunidade entender que a gente precisa se dedicar a isso, a gente tem os próximos 3 anos para eventualmente trabalhar, ou podem ser coisas mais simples, né, relacionadas à nossa estrutura, à nossa governança, que basta ser votado, assim, né, e aí a gente implanta ou não, né? Então, a proposta não é que a gente estabeleça 50 prioridades, é que a gente tenha, a nossa ambição é que todas as comunidades possam propor postulados, então é isso que a gente colocou ali, é o número 50 que você viu, e que, ou seja, que a gente consiga engajar todas as pessoas nesse processo, e a gente entende que o filtro vai ser natural, assim, para a gente chegar em alguns postulados que vão ser discutidos no encontro, e desses, alguns que vão ser votados na Assembleia, tá? Não sei se ficou mais claro. Valeu. Então, Marco está perguntando se o postulado tem que ser pela comunidade ou se pode ser da pessoa. Esse é um ponto importante e que a gente entende que para esse primeiro exercício vale a pena a gente fazer ele por comunidade. Então, assim, cada pessoa pode trazer para a comunidade o que quiser de postulados, mas a gente vai confiar à comunidade esse primeiro filtro, esse entendimento do que é mais importante ser sugerido, né? Porque assim a gente já tem uma priorização ali, né? Se todas as comunidades fizerem isso, a gente facilita a vida da regional, que também vai nos ajudar nessas convergências, e aí a gente chega com aqueles postulados que efetivamente precisam ser discutidos em termos nacionais. Isso não quer dizer, até como uma ideia para a gente pensar, que a gente não possa publicar todos os postulados que vieram, para vocês terem uma ideia de tudo aquilo que foi proposto, né? Mas como a gente precisa, como o Gildir bem falou, assim, a gente precisa priorizar, então a gente vai pedir ajuda das comunidades e das regionais para que vão fazendo já esse filtro. Então, cada pessoa pode trazer para a comunidade quantos postulados quiser, mas a comunidade elege aquele que ela achar mais relevante. Tudo bem? E mais? Dando um spoiler, esse é um dos temas que a gente quer discutir no encontro. Afinal, quem é o membro do CVX? É a pessoa ou é a comunidade? Né? Esse é um ponto que a CVX Mundial se dispôs a discutir, ainda não chegou a alguma conclusão. Se a gente vai trabalhar compromissos, isso está inerente, assim, né?
mas faz sentido a gente também discutir, levar essa discussão para o encontro, assim, né? Quais são as vantagens da gente ter a comunidade definindo e quais são as vantagens da gente ter as pessoas com mais voz e vez nos processos internos da CBX. Quem quiser ir ver essa discussão, ao vivo, em Salvador, no CTL, na tarde em Itapuã. Dia 8, dia 7. Gilda. Gilda. É a discussão que vai pegar, tem que soltar. Pegar fogo. Mas olha só, foi interessante você falar isso, porque eu estava justamente pensando nessa questão, né? Um trabalho com compromisso, que é um trabalho pessoal, mas eu não sei se vocês estão pensando nessa perspectiva também, da questão do compromisso da comunidade, né, com os seus regionais e com a nacional, né? Como que a comunidade se comporta diante de uma filiação que um dia ela pediu, né? Um dia ela quis ser CBX, um dia aquele grupo quis ser CBX. Então, como que ela se comporta, não só o membro, né, na sua opção pessoal, na sua trajetória, né, na sua caminhada pessoal, de desejar fazer o seu compromisso, mas as comunidades também nesse processo de filiação. Como anda isso? Né? Eu sou comunidade CBX, mas eu não participo, eu não contribuo, eu enfim, não vou a essa atividade, sou só por ser, né? E outra coisa também que me veio à cabeça quando você estava apresentando essa questão dos compromissos, não sei também se vocês pensaram nisso, mas pode ser também um momento de para as comunidades pensarem na sua filiação definitiva, né? Aqueles que estão no processo de pré-comunidade. Eu vi algumas pessoas aí comentando no chat, falando, pré-comunidade tal, pré-comunidade tal. Pode ser um momento também de pensar e pedir a filiação no encontro nacional. Agora, uma última coisa, antes de passar para os mais, senão eu fico falando muito, só uma última coisa, que assim, primeiro parabenizar, né? Eu acho que vocês estão de parabéns em todo esse processo, todo esse tempo de vocês, a gente percebe bem a organização e como isso acaba, né, dando os frutos. E uma sugestão, registrem esse processo de vocês, porque eu acho que vai ser importante para a formação de novas lideranças CBX, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, né? O avanço que vocês estão trazendo é muito grande, eu acho que nos provoca a discernirmos comunitariamente, e isso é um passo assim, muito legal para a CBX, e eu acho que esse momento precisa ser registrado. Registrado mesmo, como é que vocês fazem? Que instrumentos, essa planilha toda aí de objetivos que você apresentou, falei, meu Deus, tudo coloridinho, eu fico aqui, né? Muito legal, parabéns mesmo. Obrigado, Gilda. Teu apoio é bem importante, a gente ficou bem feliz. E bem importante a tua reflexão, assim, a gente entende que trabalhando os compromissos das pessoas, isso vai refletir no maior compromisso das comunidades, né? E vai refletir no maior engajamento, numa provocação para as comunidades, vai refletir numa provocação para aquelas comunidades que já não se reúnem ou que não estão mais participando dos eventos, para que elas entendam qual é o papel delas, o que elas querem, né? Também acho que é um contínuo discernimento que a espiritualidade nos chama. Que não estão dizendo sim para assumir determinadas governanças. Vai lá, Osmar. Olá, gente, boa noite. Primeiro, uma alegria estar, né, reunido aqui em comunidade. Só rapidamente também para dar eco, né, essa questão do compromisso acho super pertinente, necessário e diria mesmo urgente, né, da gente discutir, aprofundar e tal. E já tem algum tempo eu reflito, medito, penso,
o compromisso só tem sentido realmente em função de uma comunidade, a comunidade de pertença no caso, né? Então, eu falo da minha própria experiência, eu aguardo ainda a minha comunidade como um todo também se manifestar, e acho fundamental essa visão estar na discussão. Se coletivamente a gente vai conduzir para isso ou não, né, é o processo, mas acho isso fantástico. Quanto à eleição, né, eu já me sinto incluído no comitê eleitoral, né? Então, E aí temos o primeiro voluntário. já estou aqui, né? E aí eu aviso, né, todo mundo, como a gente fez da outra vez, a gente vai brincar um pouco, né, escolhendo o nome de cachorro, de gato, de melhor prato, para a gente se familiarizar com a ferramenta, né, para não cair assim de paraquedas. É sempre divertido, é tenso, né? Carlinhos sabe, o Carlinhos saiu, mas está aqui, Carlinhos está aí. Aí. Mas é legal, a gente gosta, tá? Mas contem comigo no apoio aí da comissão eleitoral, da parte, né, do aplicativo aí que for ser adotado. Mas é legal. E é só para dizer, estou feliz de ver vocês, né? E muito bom participar hoje com vocês. Valeu, Osmar. Isso não te exime de discernir todos esses pontos, mas a gente conta com você na comissão. Aí a gente te libera da comissão, né? Grande beijo. Valeu. Inês? Bom, primeiro, mais uma, dar parabéns. Realmente, assim, acho que está se avançando a passos largos. A gente sente, né, a cada encontro, que não está se parando, que está se avançando, evoluindo. Acho que o espírito está soprando, isso é muito bom. Muita alegria de ver também a resposta a esse chamado de hoje. Acho que isso me anima, porque tem horas que a gente não tem resposta. Então, quando tem, acho que isso anima a todos e a cada um. Eu tive 2 sentimentos. Um sentimento forte para mim foi como um chamado assim, a comunidades de base, como se as bases tivessem que vir das comunidades. Isso me alegra muito, porque eu acho que só tem representatividade quando as bases realmente se expressam. Então, eu acho isso muito bom. E uma outra coisa que também me alegrou muito foi ter visto escrito cuidar de quem cuida. Quem me conhece sabe que isso eu acho que é básico, né? Cuidar de quem cuida, porque nós estamos sendo chamados mesmo a cuidadania mais do que a cidadania. Então, pensar na CVX, valorizando cuidar de quem cuida, acho que é um valor precioso. Isso me faz bem. E mexeu muito comigo pensar se teríamos a bandeira ou uma bandeira dentro das bandeiras, né? Qual vai ser a nossa face realmente? Isso mexeu comigo. Isso eu não sei, mas escutei e me arrepiei. Muito obrigada a todos. Valeu, Inês. A gente também não tem as respostas, por isso que a gente só lança as perguntas. Ana Cristina. Boa noite, que bom estar aqui com vocês, que alegria, parabéns por tudo, pelo grande trabalho que vocês estão realizando, isso só dá muita alegria, né, para a gente que já está há tanto tempo na CBX, ver essas carinhas aí novas também à frente. Eu queria fazer uma pergunta, porque assim, foram apresentadas tantas coisas, né? Alguma coisa acaba escapando, né? Muita informação, vamos dizer assim. Eu sei que isso tudo vai ser feito aos poucos. Eu queria saber se vai ser feito, confeccionado algum material orante para que a gente possa se preparar, porque assim, para a Assembleia, né? Já que é uma Assembleia que vai ter eleição e um processo que mudou, né? Que a gente está propondo outro caminho, né? Uma forma diferente. Eu queria saber se vai ser elaborado algum processo, algum material orante para que a gente possa ser feito nas comunidades, né? Era essa a minha pergunta, a minha dúvida.
Sim, sim. Estamos já olhando para esses materiais e vamos disponibilizar. A gente quer usar a data do dia 25 de março como uma data simbólica, né, para disponibilizar esses materiais para vocês. A ideia é que a gente tenha um roteiro aí de oração e reflexões que possam ser trabalhados individualmente e também em comunidade, né, para que vocês possam rezar todos esses pontos. Queria só complementar dizendo, Ana, que vão chegar cartinhas informativas, né? Além desse momento de conversa que vai estar gravado, né? E a gente disponibiliza também o material da apresentação, né? Que fica no site, mas vão chegar cartas nossas informativas sobre esses passos, vão chegar cartas nossas de convite à oração pessoal e comunitária. Em todo nesse caminho, né? Além daquilo que já vem do Mundial e como a gente está alinhado na temática orante do ano, né? Então, já o que vem dos projetos também já nos serve dentro dessa caminhada de oração para as decisões de CVX Brasil. Seria bom, assim, tentar juntar um pouco, né? Fazer, assim, tipo, pegar esses dois projetos que acho que são muito importantes, mas alguma coisa acabou ficando lá atrás, começou lá em dezembro, né? E dezembro e janeiro são meses que a gente fica tem férias, é muito confuso, e eu creio que alguma coisa se perdeu lá atrás. Então, seria muito bom juntar algumas coisas dos dois projetos para que a gente possa ter isso de maneira mais fácil para a gente poder usar tipo uma síntese, né? Porque são tão ricos, eu já li, achei muito, muito ricos, um complementa o outro, mas assim, seria importante não ficar lá no esquecimento. Eles fazem perguntas, questões e parece que fica lá atrás, a gente não pode deixar perder isso, entendeu? Então, acho que seria muito importante fazer por aí. Com certeza. Estaremos atentos. Isso. Obrigada. Francisca? Tá no mudo, Francisco. Agora sim. Boa noite. Eu quero te dizer da minha alegria, né, de estar participando. Eu lembrei muito do Alexandre, que uma vez ele me falou, né, numa assembleia, né, vamos colocar fogo nesse povo. Eu estou sentindo esse fogo agora, muito aceso, assim. Então, estou gostando muito de ver cada pessoa, cada sorriso, cada sim, cada envolvimento. Então, Deus seja louvado, né, por essa nossa CVX tão maravilhosa, que tanto bem faz a nossa vida. Então, é isso que eu queria agradecer para todo mundo. Eu gostei muito de estar participando. Meu coração está, assim, batendo bem forte de alegria. Obrigada, querida. Seguimos. Damos graças a Deus por isso. Sim. E eu acho que como a Inês falou, né? Se a gente viesse aqui e falasse tudo isso e tivesse, né? E a gente não tivesse a resposta de vocês, né? A nossa chama também é fortalecida e alimentada pelo testemunho e pela identidade CVX que vocês têm. Assim. Então, obrigado. Eu queria tirar uma dúvida. Tem mãozinha levantada de Ana Cristina ainda e de Josedi. Josedi vai falar? Certo. Então, Josedi. Retomando um pouco o que o Osmar falou, eu também, durante muito tempo, eu fiquei aguardando a minha comunidade, porque eu tinha também esse mesmo entendimento do Osmar, de que se eu fosse fazer o compromisso, eu tinha que esperar a minha comunidade. Mas eu fiz o meu retiro de 8 dias, depois de anos, consegui fazer o retiro de 8 dias em Itaici esse ano, em janeiro, e eu fiz vários discernimentos lá, e um deles foi justamente isso. Eu anuncio aqui, porque já anunciei para a minha comunidade de pertença e anunciei já para a regional. Eu vou fazer meu compromisso permanente. Bom. Agora, a questão da data, eu não sei, porque agora eu já fiquei na dúvida. Se eu faço 25 de março ou deixo para o encontro nacional. Você pode fazer no dia 25 de março, você pode fazer no dia 31 de julho, que é uma outra data que a gente sugere,
E você pode renovar no dia 9 de setembro, dia 10 de setembro, sei lá quando que a gente vai fazer essa celebração no Encontro Nacional. Então, Tá. Já que vocês estão propondo todo esse discernimento para todas as comunidades, eu vou aguardar um pouco mais e eu acho que, de repente, deixamos para 31 de julho. tudo bem. Isso até eu passei meio batido por essa data, né? Mas a gente sugere que o dia 31 de julho seja a data em que as comunidades regionais possam se organizar para acolher e celebrar os compromissos de todas aquelas pessoas que quiserem fazer os compromissos, assim, né? Porque nem todos vão poder estar lá no encontro. Se a pessoa fizer no dia 31 de julho, lá a gente celebra juntos essa profissão de fé, assim, né? Se a pessoa não tiver se encorajado para fazer no dia 31 de julho, vai lá e celebra conosco, professa lá os compromissos também, né? Então, não vão faltar datas. E para aqueles que não fizerem no dia 31 e não fizerem lá conosco em Salvador, a gente vai reforçar para que no próximo Dia Mundial da CVX, no ano que vem, façam os compromissos. Até o final do ano, até março de 2024, a gente tem o desejo que pelo menos 3 em cada 4 CVQianos tenham os compromissos a partir desse processo rezado. Uma última colocação só em relação à questão da comunicação. A experiência que eu vivi agora no retiro de 8 dias em Itaici. Quando eu voltei, tinham trocentas mensagens no WhatsApp da CVX. É impossível acompanhar toda a divulgação, muita coisa importante se perde ali. Então, eu acho que, especialmente essas comunicações relacionadas com eventos, com compromissos, se a gente puder priorizar o e-mail, que as pessoas podem guardar e ler depois com calma, com tempo, fica a minha sugestão, porque por WhatsApp é impossível você acompanhar. José Dias, a gente tem 3 coisas que acontecem, eu compreendo, né, primeiro, né? E tem 3 coisas que andam, que estão em sintonia com o que você está colocando, né? Porque a gente temos o grupo do mural de WhatsApp, que é só para colocar as notícias. Quando a gente coloca no mural, muito provavelmente ela já é notícia no site. E se ela é notícia no site, ela chegou no e-mail pelo grupo, que eu acho que é até desde não sei que tempo o Carlinhos que administra mais, então faz essa divulgação. Então, eu não sei se teu e-mail está cadastrado para receber, e a gente pode verificar depois também isso, né? E a atenção no caso das notícias que realmente vêm de nós e das regionais está no mural. Mas aí depois a gente alinha isso melhor, né? E eu queria, ressaltando a sua colocação anterior, né, dos compromissos e das datas que Rafael coloca, que a gente está caminhando junto com a igreja no ano vocacional, né? Então, assim, dia 20 de novembro, dia de Cristo Rei, né, iniciou o ano, né, as atividades. Em 20 do ano passado, vai até 20, também pode ser uma data escolhida, né, para poder professar, né, compromissos de CVX enquanto pessoa, né, enquanto leigo, né, dentro da igreja. Então, só para dar esse lembrete de mais uma data significativa para nós. E só para encerrar esse ponto, comunicação, porque de fato a gente entende que precisamos melhorar, a gente está estudando, enquanto equipe de comunicação nacional, a gente aderir também às comunidades do WhatsApp. Sim, então, a gente está entendendo, fizemos esse teste com o mural e temos uma reunião aí no próximo sábado da equipe de comunicação em que queremos entender se vale a pena a gente migrar para esse processo, né, de comunidades, e aí a gente com isso conseguiria cooptar, né, todos os grupos de WhatsApp das regionais, e aí fazer com que todo mundo, efetivamente, que está nos WhatsApps regionais, passem a receber também as comunicações nacionais, porque hoje no mural não estão todos os membros, né? A gente tem mais ou menos metade dos que estão no catálogo estão lá no mural. Tá? Mas tudo em processo de estudos ainda. Marco. Opa, boa noite. Tomar a palavra para falar algumas coisas. Primeiro que fico muito contente realmente de estar aqui com vocês e vendo essa evolução, né?
E eu acho que queria chamar a atenção para uma coisa que, pelo menos para mim, me tocou, a questão do postulado junto com a discussão do ser membro, né, e do compromisso. E eu acho que tem muito a ver isso, e eu acho que quem está, e aí talvez a experiência de vocês, não sei, né? Quando a gente sai à frente, e a gente quer saber quem segue, né? Então, muitas vezes você fala, vamos, então tem esse projeto aqui, vamos fazer esse projeto? Aí a comunidade fala, não, mas a gente aqui não dá para a gente assumir enquanto comunidade, porque tem pessoas que vão, tem pessoas que não vão, e aí você fica naquele, a gente colocou um postulado, a gente vai seguir, e aí quem que vem atrás? É lógico que as comunidades têm sua importância, mas saber que os membros que nós temos com compromisso, isso dá um respaldo para quem é coordenador, quem está na coordenação, assim, olha, eu vou tocar em frente esse postulado aqui, porque tem pessoas que se colocaram à disposição com um processo de discernimento em retiro, como o Josedir colocou aí, né? Que Deus tocou e não tem coisa mais forte do que isso, que Deus ter tocado no retiro e ter falado, eu me comprometo. E aí você consegue fazer coisas mais visíveis e consegue fazer alguns projetos maiores e que a CVX se coloca mais, né? Eu acho que assim, realmente é uma discussão que vai ser quente, eu quero estar lá no momento, né? Mas quando a gente conhece um pouco a CVX de outros países, a gente vê em perspectiva um pouco a nossa realidade, né? Eu sei da Itália, que na Itália eu fiquei muito impressionado. Eles falam a comunidade da cidade. Perguntei, qual a sua comunidade? É tal. Quantas pessoas tem? Tem 60. Como assim? É a minha cidade. Então, assim, eu posso me reunir aqui, posso me reunir ali. E aí é outro tipo de pertença, né? E eu acho que a pandemia veio também mostrar isso. A gente se fez muito mais presente, né? A distância que nós temos e com um recurso virtual, né, do online. Então, as ligações ficaram outras. É lógico que um abraço físico é outra história, comunidade é sempre importante, mas acho que a pandemia deu esse senso de ser um corpo e que eu sou membro desse corpo de uma forma diferente. Então, eu vejo que tem o espírito assoprando, eu acho que é bem interessante, eu quis partilhar com vocês aí o que eu estou pensando que vai no meu coração. E mais uma vez, obrigado, viu, gente? Boa a tua partilha, me dá... Já anotei algumas ideias aqui, mas essa prática das comunidades europeias como se chama, um benchmarking, assim, né? Quando a gente assumiu a senha, a gente pediu para o Manuel, que é o secretário executivo mundial, nos indicar, né? Quem que é a comunidade nacional mais bem organizada? Ele indicou a CVX da Espanha. E aí fomos conversar com eles, né? E pedimos para que eles nos mostrassem como é que eles se organizavam. E é nessa mesma linha, assim, né? Inclusive com as equipes nacionais, enfim, a gente está buscando essas inspirações também. E é bom que mais gente tenha já bebido dessas fontes, porque a gente vai se apoiando nesse processo. Bem legal. Temos Gracinha e Viviane no aguardo. Gracinha. Boa noite. Vou falar pouco, viu? Primeiro, quero agradecer aí as falas do pessoal, assim, muito me representa, né? Eu vou falar um pouco do meu sentimento com relação a como andamos, né, nesse momento da CVX. E uma das coisas que me chama muita atenção é esse sentimento de pertença de um modo geral, né, assim, como representante do regional, eu não estou só, tem uma comunidade por trás, tem várias comunidades por trás, e eu acredito que esse compromisso que vamos rezar, principalmente nesse ano vocacional, que é uma toca aí que é bem importante para a gente, a CVX ser membro de CVX é ter uma vocação particular na igreja, né? É um estilo de vida bem diferenciado em relação a muitos outros estilos, porém é um compromisso pessoal e ao mesmo tempo comunitário. Então, quando eu fui lá dar o meu sim para a coordenação regional,
me vinha muito essa história que eu era simplesmente uma representante de toda uma comunidade que existia, né, que existe. Então, esse sentido de pertença, ele é bem forte em mim, e isso me traz um fogo ardente, né? Aí me lembra muito os discípulos de Emaús, não ardia o nosso coração enquanto eles falavam, né? Enquanto ele falava, e então isso, cada passo que eu dou enquanto coordenadora regional me remete a um texto bíblico, né? A um texto do Evangelho, e isso me traz uma paz, uma calma, né? Por isso que eu dizia lá no encontro, na Assembleia em que eu fui confirmada, porque eu não precisei ser eleita, né? Fui confirmada, que se fosse um fardo eu não queria, né? E as coisas para Deus, ela precisa ser bem leves. Então, esse compromisso que a Gilda toca no assunto, o Marco Aurélio também traz essa questão no sentido de pertença. Achei bem interessante essa questão de a comunidade na cidade, né? Então, não é só a minha comunidade, não sou eu, existe um corpo por trás de tudo isso. E me alegra muito essa comunidade nacional estar, assim, toda envolta, imbuída nesse projeto que a SEM prepara com todo gosto, com todo carinho. E é isso. Para vocês que estão escutando aqui, assim, num encontro virtual, estão se alegrando, estão se fortalecendo, se animando ainda mais. Imagina para mim que tive a oportunidade de ver isso presencialmente, né? De escutar, de estar ali comungando dos mesmos pensamentos, dos mesmos desejos e se comprometendo com o projeto que a CVX traz para nós. Não só nacional, mas vem de uma comunidade mundial, né? Aí nós vamos rezar isso durante o ano todo. Então, é só mesmo de agradecimento a essa SEM que acolhe e que cuida de quem cuida. Obrigada. Gracinha é sempre uma gracinha generosa. Obrigado. Viviane, querida. Boa noite a todos e a todas. Olha, eu acho que a Gracinha e a Francisca estão captando os meus pensamentos, porque é exatamente assim que eu me sinto, como discípulos de Emaús, com o coração queimando a cada fala, e o tanto que eu venho aprendendo com essa participação na CVX. Eu ainda, bebê de CVX, já tive mais do que a certeza de assumir o compromisso permanente, que já fiz juntamente com o Maurício da CVX São Apóstolo. Acho que é São Francisco, como é que é a comunidade? São Paulo. Isso. Então, assim, a cada momento eu percebo que eu não estive enganada e é uma riqueza tão grande de poder estar aqui. Eu ainda compreendo pouco, na medida do possível corro atrás das informações, compreendendo o que é o postulado, já recorri aos universitários. Mas, assim, eu queria registrar essa minha alegria de poder participar dessa dimensão desse encontro de hoje e dizer que eu estou sentindo, assim, a ponto de arrepiar a presença do nosso eterno e grande irmão, Odilon. Meu coração está quase saindo para fora, porque ele tem um dedinho desse acreditar na CVX em mim. Porque ele mesmo, eu jamais vou esquecer, ele mesmo confiou muito na minha capacidade, no meu dom de poder fazer parte da CVX. E a Deralda impulsionou aí esse convite para fazer parte, e eu não podia deixar de registrar, para que todos pudessem ouvir e sentir o mesmo que eu estou sentindo. Por isso, agradeço demais a vocês. A sua homenagem é a nossa homenagem. Obrigada. E você chamou Maurício, ele apareceu, viu? Pode falar, Maurício. Eu estava aqui acompanhando e fui citado, né? Foi bom para entrar no tema que é tão oportuno, não é? Mas, primeiramente, também queria deixar claro que eu também sou do fã-clube dessa SEM, né? Adoro vocês, parabéns, né? Também estou com o coração transbordando de alegria, eu adoro esses eventos da CVX, né? E como a Viviane lembrou, né,
foi durante a pandemia, né? Eu, ela, Deralda e o Cláudio, né? E aí, ó, os 4 que fizeram compromisso no mesmo dia também vieram na live da CVX, né? Isso é bom. É um sinal de adesão, né? E foi muito legal, foi muito bacana, uma oportunidade. Contem comigo para estarmos renovando, né? Vou estar seguindo esse processo, né? De estar sempre renovando os votos, né? Os compromissos. E a minha questão é algo que, assim, foi antes da pandemia, em 2019, quando eu ainda estava na SER aqui de Minas, teve uma pesquisa do SEM, né? No tempo do Alexandre ainda, era na SEM anterior, ele fez uma pesquisa sobre acompanhamento espiritual, né? Então, na planilha que ele enviou para a gente fazer a pesquisa nas comunidades, tinha uma pergunta sobre acompanhamento, na verdade, a pergunta era se a pessoa era acompanhante espiritual, se ela acompanhava alguém. Ele estava querendo saber quantos acompanhantes já tinham no grupo da CVX. Só que eu entendi errado, e aí eu acabei sem querer iniciando uma campanha, eu fui perguntando para as pessoas se ela tinha acompanhante, né? Então, aquela planilha ela foi preenchida equivocado nesse ponto. E, assim, eu tenho colhido muitos frutos na minha vida pessoal, né? Eu estou com um acompanhante direto, assim, foi trocando acompanhante, né? Ordena diácono e viaja, aí começa um outro processo. Mas eu estou com um acompanhante direto desde 2017. Parou um pouquinho no início da pandemia, mas assim que chegou o Zoom, eu tive um processo inteiro durante a pandemia, né? Já estou no meu 4º acompanhante mexicano. Aqui em Minas, vem estudar, é muito chique, né? Aqui, né, é um lugar de muita diversidade de culturas, de pessoas que vêm, tanto da África, vêm do outro lado, não tem um que veio do Timor-Leste, que veio estudar aqui, é uma maravilha. Então, aqui a gente tem realmente esse privilégio de termos muitos jesuítas que ajudam a gente com acompanhamento, né? Não sei se isso nos outros regionais a gente tem tanta facilidade, mas a minha pergunta era justamente isso. Está na agenda de vocês alguma espécie de campanha para incentivar o acompanhamento espiritual? Excelente ponto, e sendo bem sincero, não estava, mas a gente pode colocar. A gente acompanhando os regionais também, a gente percebe essa necessidade da gente fortalecer essa base que nós temos, que é a espiritualidade naciana, né? E garantir, né, ou procurar estimular que as pessoas tenham, né, esse processo de oração na vida diária, pelo menos o exame de consciência, o contato com o acompanhante, né? Então, é uma ótima sugestão aí de ponto a gente reforçar na comunicação, eventualmente até fazer uma nova enquete que não seja sabotada aí pela pessoa, para a gente deixar bem claro qual é o que a gente está perguntando, né? Então, para a gente entender, né, quem que é acompanhante, quem que quer acompanhante e quem é acompanhante, para a gente poder reforçar esse processo com todo mundo. Mas ótimo ponto, não estava, mas passou a estar. Agora está gravado até. A gente precisa encerrar daqui a pouco, mas a gente tem mais 2 mãos levantadas. Vou deixar o Padre Miguel por último, porque daí ele fala e já dá a bênção. Tudo bem? Mas José Dir tinha levantado a mão de volta. E aí a gente escuta o José Dir, vê se não tem mais nenhuma pergunta, e daí vai caminho para o encerramento. Tá no mudo, tá, José Dir? Tá no mudo. Vou deixar o Padre Miguel falar, senão vai encerrar o tempo. Não, pode Não. comentar. Não. O José Di, pode falar, querido. Eu falo no final. Não, só para dizer que é o seguinte, eu assumi a coordenação da minha comunidade e a gente lá, no ano passado, a gente definiu já umas prioridades por campos de ação. Então, eu acho importante, a gente colocou espiritual, comunitária e apostólica. Então, uma ação prioritária para a espiritualidade, para a ação comunitária e apostólica. E na apostólica, nós colocamos a questão da oferta dos exercícios espirituais em suas diversas modalidades. E aí o Padre Miguel até pode complementar, porque na presença do Padre Smida aqui em Brasília, ele
propôs e incentivou que os leigos façam acompanhamento e que a experiência que eu tive lá nos exercícios espirituais, lá em Itaici, teve a presença de um frei mercedário, da paróquia aqui dos mercedários aqui em Brasília, e ele ficou encantado com a espiritualidade naciana, ele quer ofertar os exercícios espirituais das suas modalidades na paróquia. Então, o Padre Miguel também já está em contato com ele, e isso parece que vai render frutos. Agora eu vou deixar ele com ele falar. Padre Miguel, só antes de passar para você, eu só queria garantir que não tem mais nenhuma pergunta. Esse ponto que o José Di levantou, o Ricardo levou para a gente lá na reunião do conselho, ficamos muito felizes, e esse é o ponto, assim, né? Precisamos expandir as nossas fronteiras, compartilhar o nosso tesouro com todas as pessoas, e a gente fica bem feliz com essa iniciativa aí da Regional do Distrito Federal. Mas tem mais alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer? E daí a gente já vai encaminhar para o encerramento da live, do papo, não vamos chamar de live. Rafael. Diga, Rafael? Clotilde. Diga. Oi, Rafael. Você está me ouvindo? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Só uma perguntinha bem rápida. Você diz quando você fala sobre os compromissos, você fala de fazer o compromisso e renovar o compromisso. Eu queria saber se houve uma mudança, porque como eu fiz há muito tempo atrás, pode ser que tenha havido mudança e eu não tenha ficado sabendo. No meu tempo, vou usar o termo da época que eu fiz, era compromisso temporário e compromisso permanente. Então, fazia-se o temporário, daí refletia-se novamente, 1 ou 2 anos, aí dependendo da pessoa, e faria o compromisso permanente. Eu queria saber se houve mudança nessa nomenclatura ou nesse jeito de expressar esses compromissos. Obrigada. Não, sem mudanças. São a mesma coisa. A gente fala em renovação para aqueles que já têm o compromisso permanente, né? O compromisso temporário, a Marlene tem uma fala ótima sobre isso, se ela quiser me complementar, mas o compromisso temporário a gente não renova, né? Se ele é temporário, a gente ou vai para o permanente ou se pergunta por que ele está sendo temporário ainda. Assim. Tá, já. Obrigada. Um Mas abraço. é isso, muito boa. A gente está prevendo que as pessoas ou façam o temporário ou façam o permanente. É renovação de quem já fez o permanente. Tá? Obrigada, um abraço a todos. Estou muito feliz de ver o Itaíra aí nesses quadradinhos, viu? Estão ali, ó. Ô, Clotilde, obrigado, minha filha. Tudo bem, né? Hoje eu estou com sintoma de gripe, eu não posso ficar perto da Sônia assim, não. Mas vou sorrir para você, ó. Bonitos como sempre. Deus abençoe vocês, viu? Muito feliz de te reencontrar, de reencontrar vocês. Uma alegria. Nós estamos também muito felizes com tudo que aconteceu também. Que bom. Obrigado. Um abraço a vocês, viu? Outro para vocês todos também. E especial para você. Tudo bem. Se a gente deixar, vocês ficam se declarando aí um para o outro até meia-noite. Então, acho que vai. Eu vou ter que falar oi para Marília. Eu tenho que falar oi para Marília. Vamos deixar o Padre Miguel dar a bênção e depois a gente continua com as declarações de amor. Isso. Boa. Eu quero começar declarando meu amor por todo mundo. É tão bom ver vocês aqui, meu Deus. Eu demorei a entrar, mas quando entrei já senti a vibração. Isso é tão bom. Eu senti que muita coisa boa está acontecendo, né? E assim, essa coisa do coração ardendo é o que eu sinto também. Então, agradeço muito isso que a gente está vivendo. Não sei, talvez isso coincida também com o momento que eu estou vivendo aqui na minha missão, pessoal também, comunitária, aqui, assumindo a direção do Centro Cultural de Brasília, chegando aqui, vendo as pessoas também, e aquilo que o José Di falava, né? Da oportunidade que a gente está tendo, que é o Espírito mesmo que está soprando, né? E a gente vai, de fato, botar fogo mesmo, né? Colocar ânimo para ir para frente, né, José Di? E assim, achei muito oportuna a colocação do Maurício, viu, Maurício? Foi muito bom você ter lembrado dessa questão do acompanhante. Eu acho que a gente precisa pensar mesmo, e foi muito legal, o Rafael falou assim, não, a gente não está pensando, mas a gente já começar a pensar agora, né?
e pensar seriamente nisso, né? Eu lembro que uma vez, uns 2 ou 3 anos, não, uns 4 anos atrás, aí no Regional de Minas, a gente fez um levantamento de pessoas que se dispunham a acompanhar, e havia muita gente que não tinha acompanhante, e a gente ficou insistindo para as pessoas procurarem acompanhamento, e alguns conseguiram, alguns buscaram, e o Maurício foi um desses assim, super fiéis, que pegou e nunca deixa, né? Então, é um bom exemplo, viu, Maurício? Eu vou colocar para você como exemplo, que é bom. A gente não existe, quer dizer, a experiência inaciana, dos exercícios, a espiritualidade inaciana, ela pede acompanhamento, né? Bom, mas eu não vou agora estender sobre isso. Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente está vivendo um momento muito bom, né? O Mundial está chegando e está inspirando mesmo muita coisa, né? Toda essa questão da formação. Agora mesmo, eu estou buscando assim fechar já o quadro dos assistentes, está quase fechando, só falta de São Paulo, mas estou quase já fechando. O do Distrito Federal a gente conseguiu fechar com o Jefferson, ele assumiu, o provincial passou aqui e confirmou. Falta só o de São Paulo, mas falta pouquíssimo, né? E os assessores também. A gente precisa, de fato, e agora com a equipe de formação, vocês falaram também um pouco sobre isso, a Gilda e todo mundo, o grupo, a Delma, a equipe toda de formação, né? É importante que a gente invista nisso, né? E a gente aproveite esse sopro do Espírito que nos provoca, né, a discernir, né, os caminhos da esperança, como a temática do Mundial, para a gente entrar aproveitar esse fluxo, assim, o rio que está nos conduzindo nesse movimento, né, para a gente poder aprofundar, né, e expandir. Aprofundar no sentido de crescer espiritualmente como comunidade, e compreendendo essa questão do compromisso, e compreendendo o que é ser CVX, o que é ser membro, o que é ser comunidade, o que é o apostolado de cada um, o que é tudo, né? A missão e o compromisso. E a igreja também nos provoca, né? A gente está na quaresma, na campanha da caridade, a provocação mesmo para uma espiritualidade encarnada, comprometida. É tão bom tudo isso. Então, a gente está vivendo um Kairos, né? Um tempo bom. Eu acho que até o Mundial e depois também com o nosso encontro nacional, a Assembleia, esse ano vai ser um ano mesmo abençoado, porque passado a pandemia, passado não, a gente está superando toda essa questão da pandemia, com tantos aprendizados, com essa coisa do virtual chegando, nos desafiando também. Então é isso, acolher tudo isso, acolher como provocações do Espírito, né? Como Deus falando conosco, né? A cada fala aqui, eu cheguei já no final, mas assim, não era o final. Eu pensava que já era o final e não era o final. Tem muita coisa sendo dita e muita coisa por dizer também, mas o bom é a gente deixar que a coisa flua, não é isso? Não é isso, Elma? Você que está coordenando aí, eu já posso dar a bênção? Pode Muito dar a bem, gente. bênção, padre. Deixa eu só dar um recado Dê. paroquial, Aviso porque paroquial. assim, Vamos são lá. muitos, na verdade, como foi dito antes, a gente passou por diversos assuntos que a gente vai, né, deixar na transparência, né, colocar para vocês o material e depois dando notícias repartidas, né? Mas, assim, queria deixar vocês cientes de que quando surgir dúvida, né, quando surgir sugestão, né, procurem, né? Nós estamos à disposição para poder ir tirando toda a interrogaçãozinha que for surgindo dentro desse processo, né? Para chegar no encontro, para chegar na Assembleia e que a gente consiga caminhar em paz. Agora pode, padre. Maravilha. Antes da bênção final, só falar uma coisa interessante que o José de falou, lembrou, né? Que o Frei, eu já liguei para o Frei Rogério, a gente já marcou uma reunião, a gente vai botar para frente esse negócio, viu? Eu acho importante a questão dos religiosos se envolvendo com a gente. A CVX tem uma história muito, muito bonita em todo o Brasil, de religiosas, né? Que apoiaram, que incentivaram. E agora a gente tem aqui, por exemplo, eu olhei aqui no grupo, tem a irmã Cristiana de Teresina, que acaba de assumir como assessora da pré-comunidade que está surgindo em Teresina. Isso é muito promissor, isso é muito bom. Então, são muitos religiosos e religiosas, junto com os leigos, né, nesse movimento, acolhendo um pouco esse chamado de acompanhar. Pois bem, aí eu trouxe meu Santo Inácio aqui, eu vou dar a bênção com ele, né? Esse Santo Inácio, eu ganhei, me trouxeram da Espanha, esse Santo Inácio com a bandeira da cruz aqui, né? Bem bonitinho. Então, assim, que Santo Inácio continue nos inspirando no caminho, esse peregrino, né? Aberto
aos apelos de Deus, né, seguindo Jesus, que nós saibamos sempre afirmar e nunca perder esse foco, que é Jesus. Não somos nós, não são nossos caprichos, nossas coisas, mas assim, Jesus. Que ele nos provoque o desejo de fazer, né, ou cumprir, ou fazer a vontade dele, discernindo sempre os caminhos, né? Caminhos de esperança. Então, o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor volte para nós a sua face e nos dê a sua paz. Amém. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Glorifiquemos ao Senhor com nossas vidas. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém. Amém. Graças a Demos Deus. graças. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, queridos. Boa noite. Maravilha. Boa noite. querido. Boa noite. Boa noite. Saudade. Tem muita gente nessa telinha, meu Deus. Muito bom ver Mas vocês foi todos. ótimo, Vivi, foi muito bom. Boa noite. Chico, noite. deixa eu ver. Itaí. Depois nós vamos ter que arrumar um telão Meu Deus, para ver todo mundo de uma vez Saudade só. de Caí, Sônia. Cristina. Tchau, Vivi. Também. Laura. Fiquei muito feliz. E amanhã, nós começamos ontem um retiro com 80 pessoas. Muito bom. Na Quaresma. Vai ser muito. Que Pode coisa continuar rezando para nós, que está dando certo. Que bom. Pode continuar rezando. Tanto coração ardendo. Inclusive o meu, eu estou preocupada com o meu computador. Boa noite. Boa noite. Pois é. Estás cantando demais. Né? Boa noite. Ai, ai. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom para vocês todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Deixa eu espirrar lá dentro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Eu fico com dozinho, né? O meu dó é de apagar. Tomara que o Finati não ligasse para nós. Que beleza. Um beijo, Elma. Um beijo, Finati. Tanta gente linda. Até mais. Por isso que é bom ser decano, né? Os decanos têm diferença. Pois é, cara. Beijo. Grande beijo, todo mundo. Até. Tchau, querido. Tchau. Tchau. E chique, hein, Minha Benzinho? irmã Cristiana, fiquei muito feliz. Foi muito bom mesmo, lindo. Tem que, é isso aí. Isso aí. Vou desligar, hein? Pode desligar, fica à vontade. Muito obrigado, tá tudo bem por aí, né? Você tá na seca. Já tá dando seca aí, né? Pena. Aqui no sul. Aqui Não, tá bravo. Beijo Beijo grande. calor. Pode desligar. Tchau. Tchau. Tchau, Gracinha.